Hoje mais um programa aqui do Expressa a Gente. Hoje o nosso convidado é o Renato, ele é o diretor da TEC aqui da Universidade de Porto Ferreira. Eu vou deixar ele contar um pouquinho da história dele agora no começo, para a gente entender um pouco da trajetória dele. E depois a gente vai tocar num assunto muito importante que é o futuro, né? A gente falar um pouco dos jovens aí. Então, Renato, um prazer aqui ser aí. Prazer é meu. Você vir aí. Muito obrigado. Cara, conta um pouquinho dessa história pra gente, Scott. Como Claro. você começou essa jornada? Vamos começar a história da ETEC. Né? A ETEC eu comecei em fevereiro de 2009. Né? Entrei como professor, mas professor determinado. Quer dizer o quê? Que tem um tempo de no máximo até 2 anos para trabalhar como contratado do Centro Paula Souza. Entendi. Mas como a ETEC estava começando em Porto Ferreira, quando uma ETEC começa, ela é filhote de uma outra ETEC. Então, a ETEC de Porto Ferreira era a sala descentralizada de Pirassununga, né? Que era a ETEC mais próxima. Então, o que acontece? Ficamos como descentralizado muito pouco tempo, só 6 meses. E dentro daquele período abriram concursos. Eu participei do concurso. Entrei em fevereiro como determinado, mas em junho ou julho do mesmo ano de 2009 participei do concurso, passei no concurso e a partir de agosto eu fui contratado como indeterminado. Que o indeterminado é aquele que não é que não sai, né? Sai se quiser, ou às vezes se não der certo como professor, né? Mas aí eu fui contratado como indeterminado e estou até hoje. Então aí eu entrei como professor, mas de gestão na área de logística. Fiquei 2 anos ministrando aula às sextas-feiras para poder aprender, pegar o ritmo, tudo de maneira mais adequada. Porque quando você entra numa sala de aula não é fácil, não é brincadeira. Às vezes as pessoas pensam que o tempo de aula é o que você trabalha. Não. Para você preparar 1 hora, a aula leva 2, leva 3, leva 4 horas, né? É o preparo de material, é o estudo, é correção de avaliação, é preparação de exercícios, enfim, professor é dedicação o tempo integral. Só uma pergunta. Quando você prepara essa aula aí pro pessoal, existe uma cartilha ou é só um guia para você que constrói, ou você tem um modelo que você precisa predeterminar? No Centro Paula Souza nós temos o plano de curso, né? Então, dentro do plano de curso, que normalmente é um documento que fala de todos os componentes do curso, descreve todos eles de maneira detalhada e também detalha o curso do começo ao final, né? Tem a descrição dos componentes e o que é necessário. Então, nós não recebemos apostilas. Nós que da área de diversas áreas. Aqui hoje em Porto Ferreira nós temos administração, recursos humanos, logística e farmácia. Então esses 4 cursos, os professores contratados buscam material, desenvolvem o material dentro do que é indicado pelo plano de curso e aplicam de maneira que é acompanhada pelo coordenador de curso, pelo coordenador pedagógico, e aí desenvolve da melhor maneira possível. Por isso que eu falei para você, que é um trabalho que nós não recebemos assim um livro, não recebemos uma apostila. Nós trabalhamos, às vezes, para desenvolver um determinado material, você trabalha com 5 livros, você trabalha com várias apostilas, você tem a liberdade, só que dentro dessa liberdade de desenvolver o material, tem a gama muito grande. Você é formado em psicologia, né? Então você sabe que às vezes dá para abordar um assunto com algumas linhas, né? Uma explicação breve e rápida que dá para o aluno ter uma noção, né? Mas como o curso é profissionalizante e o aluno tem que sair com uma base muito boa, então ao invés de meia página, 1 página, você tem que discorrer lá 20 páginas, 30 páginas de um determinado material que o aluno vai estudar, que você vai aplicar o material em sala de aula, vai aplicar exercícios em sala de aula, volta de novo no componente, porque nem tudo que é abordado é entendido da primeira vez que você aborda. Então,
tem assim um conjunto de acompanhamentos. Então, normalmente em outras escolas ou outros cursos existe uma recuperação. No Centro Paula Souza, a recuperação é contínua. Aplicado um tipo de material e constatado que o aluno não conseguiu ter um entendimento 100% daquela matéria ou não conseguiu tirar nota satisfatória, o professor volta, explica, aplica o material, às vezes de uma outra maneira, porque não existe só um tipo de aprendizado, né? Só um tipo de entendimento. Tem gente que aprende ouvindo, tem gente que aprende vendo alguém aplicar, tem pessoas que aprendem de verdade fazendo, né? Então são muitas as maneiras. Então aí nós vamos descobrindo como que os alunos aprendem da melhor maneira para poder desenvolver as habilidades daquele aluno, para ele ter capacidade de chegar no mercado de trabalho e desenvolver de maneira adequada. Isso é muito importante. E é muito legal escutar isso, porque normalmente a gente vê assim, muitas instituições e não pensam dessa forma, né? E é legal escutar que tem pessoas, tem instituições perto da gente que realmente estão fazendo um trabalho desse tipo. Sim. Legal, Rafael, que de 5 anos para trás, o Centro Paula Souza trabalhava a redução de evasão. Né? É porque mesmo cursos gratuitos, os alunos começam e deixam. Hoje parece que qualquer tipo de justificativa é uma justificativa importante para se deixar de estudar ou deixar de fazer alguma coisa nos planos que a pessoa tinha para melhorar a vida dela e de quem está em torno dela. Só que perde o foco muito fácil, né? A pessoa não briga, a pessoa não fica com certa resiliência. É mais fácil desistir do que continuar. Então, de 5 anos para trás, nós trabalhávamos a evasão. Mas assim, por que sair? Por que desistiu? Qual o motivo de não estar continuando? Então, não se adaptou bem ao curso? Era mínimo a quantidade de pessoas que diziam que não gostavam do curso ou não se adaptaram. Aí nós fomos buscar cada uma das justificativas. Aí o Centro Paula Souza, através de determinados setores lá de São Paulo, que é a nossa administração central, eles começaram a aplicar outro tipo de abordagem. Desenvolvimento de competência socioemocional. Por quê? Isso é legal. Hoje em dia, as pessoas estão acostumadas a... Você contrata alguém, especialista em informática ou várias outras áreas que a gente conhece. É fácil a pessoa trabalhar sozinha, mas é difícil ela trabalhar em grupo. Ela trabalha com 2, com um do lado, mas desde que seja com um pensamento parecido. E o que a gente encontra hoje? Pessoas que têm um pensamento fixo, pessoas que não conseguem trabalhar em grupo, e trabalhar em grupo é fundamental, não só hoje, mas sempre foi, mas o desenvolvimento de uma das competências socioemocionais, né? Saber ouvir e ser ouvido, né? Dar o tempo necessário para que o outro participe de maneira adequada, e nós vamos trabalhando aos poucos, não é de uma vez. Mudar não consegue rápido. É assim, a própria pessoa que está na frente e sabe que tem que ser mudada, ela tem que mudar. É a mesma coisa, a pessoa fuma, faz mal, mas o que é necessário para ela parar de fumar? Ou ainda, ela está com sobrepeso, o que ela tem que fazer para mudar o comportamento do sobrepeso? Porque a gente sabe que ao longo dos anos vai acarretar certos prejuízos, mas onde está o problema? A pessoa sabe, mas o que tem que ser feito para poder diminuir, reduzir ou zerar esse problema ou esse tipo de comportamento? As pessoas hoje em dia não conseguem, né? Aqueles que conseguem se destacam. Sim. Essa é a grande diferença. E a gente vê isso no mercado, cara. Se reflete muito claro no mercado. Isso mesmo. É dessa maneira. Renato, eu queria tocar num ponto legal, que é em questão da pandemia. A gente passou por um processo de pandemia. E como que o Centro Paula Souza lidou com isso? Como que foi a questão de aula, a questão de ficar um bom tempo sem ter alguma coisa presencial? Como é que foi essa adaptação? Porque eu acredito que isso impactou um pouco agora a forma como vocês estão trabalhando. Sim, mudou bastante. Na verdade, a mudança de trabalho e busca de ferramentas para trabalhar na pandemia
elas continuam ainda, né? Só que aí, agora nós abordamos e deixamos essas ferramentas como suporte que agregam valor. Já a pandemia, o governo, o Ministério da Saúde decretou que acabou, mas a gente sabe que o vírus ainda está livre, né? E pode ainda causar prejuízos e ainda causa, mas o que acontece? O pessoal do Centro Paula Souza ficou somente 15 dias afastado. Se eu não me engano, o afastamento das salas de aula, ele ocorreu em 17 ou 18 de março de 2020. Depois de 15 dias, os professores já estavam de volta, mas de maneira remota. Né? Então, o que aconteceu? O Centro Paula Souza fez uma parceria, já tinha uma parceria com a Microsoft. Então, eles ampliaram a parceria e aí surgiu o Teams, que é uma ferramenta da Microsoft que era muito pouco usada, já estava à nossa disposição, mas não era utilizada porque tinha a possibilidade, mas não tinha tanto a necessidade. Entrou a pandemia, virou a menina dos olhos, porque era um canal de comunicação com os alunos. Então, no Teams dá para se comunicar por imagem, por voz, dá para carregar material, enviar para o aluno, dá para fazer uma porção de abordagens do ensino, do processo de ensino e aprendizado. E eu vou fazer um parênteses aí, que na época da pandemia, até se alguém da Microsoft estiver vendo esse vídeo aí, agradecer porque estava de graça. Sim. Todo mundo poderia usar, mesmo sem parceria, estava aberto. Hoje que voltou mais ao normal, eles voltaram já com o plano deles e tudo mais. Sim. Mas foi uma bela de uma ajuda. Né? Foi muito importante. Então, mas aí vem. O ponto positivo é que os professores entenderam, se desdobraram e voltaram em 15 dias. Enquanto outras escolas estavam enviando material escrito, impresso, de 15 em 15 dias, ou 2 vezes, 15 em 15 dias, uma vez por mês, 2 vezes por mês, entregava para os pais. O aluno não tinha contato com o professor, mas pelo Teams, que foi utilizado pelos professores e equipe do Centro Paula Souza, os alunos tinham sim o contato diário e aí foram tomados muitos cuidados. Por exemplo, nós sabemos que nem todo mundo tinha internet em casa. Aí o Centro Paula Souza disponibilizou chip para os alunos, né? Então, o aluno que não tinha internet e não tinha o computador, a gente sabe que não é fácil, mas ele pôde assistir às aulas por um chip que ele colocava no celular dele e era carregado todos os meses, desde que ele usasse exclusivamente para o processo de ensino e aprendizado no horário de aula, né? Não foi fácil, porque você vai usar um computador, você não consegue preencher planilha de Excel, mas aí os alunos deram um jeitinho, foram fazendo algumas receitas caseiras e foram melhorando ao longo do tempo. Alunos que não tinham computador, alguns professores conseguiram algumas doações, né? Mas a gente sabe que teve sim o prejuízo, mas quem conseguiu fazer essa grande virada foram os professores, com orientação do centro, em 15 dias, e depois eles foram se adaptando e melhorando ao longo dos 2 anos que a gente ficou afastado, né? E os alunos se acostumaram a trabalhar. Tínhamos sim casos de aluno que falava que logava, mas que às vezes acabava não assistindo, mas aí já é um outro ponto, uma outra vertente. Do mesmo jeito, tem aluno que logava e assistia a aula, o nosso era síncrono. Então, não era hora que o aluno podia assistir ou queria assistir. Era das 7h10 da manhã às 3h10 da tarde. Então, o horário normal de aula, que era presencial, era o mesmo que era no remoto. Entendi. Então, os alunos começavam a assistir aula às 7h10, de 50 em 50 minutos. Depois das 3 primeiras, tinha os 20 minutos de intervalo do café da manhã, mas os alunos estavam em casa, né? Depois disso, mais 3 aulas, 1 hora de almoço, depois mais 2 aulas. Exigiu muito, não só dos professores, mas também dos alunos. O lado dos professores, não podíamos exigir que abrissem as câmeras. Por quê?
o aluno poderia se sentir constrangido, porque às vezes não sabia como estava o ambiente em casa, e nós sabemos que não são todas as residências que tinham um cômodo adequado para o aluno sentar e assistir a aula das 7h10 da manhã até 3h10 da tarde. Então, o professor falava bom dia, explicava para os alunos. Então, quem era obrigado a abrir a câmera? Era o professor. O professor, né? Então, em 15 dias, um professor... E a gente pensa, tem aluno que fica constrangido? Também tem professor que fica constrangido. Né? Tem vergonha? Tem vergonha. Mas aí o professor vestiu a camisa novamente, não é que perdeu a vergonha, mas transpôs aquela dificuldade e abriu a câmera, trabalhou muito bem. Não vou falar que saiu 100%, mas fez o trabalho que tinha que ser feito. Então, os alunos do Centro Paula Souza conseguiram transpor esses 2 anos de pandemia, mas eu acho que de uma maneira melhor do que muitas outras instituições. Eu fiz essa pergunta especificamente porque eu acompanho as notícias, eu conheço pessoas que estudam em várias escolas diferentes da região, e eu percebi que tinha essa grande sacada, né? Tem lugares que praticamente perderam quase um ano inteiro. Sim. Até se reunir, decidir, ver o que pode fazer e tudo mais, foi se passando vários meses. E perderam praticamente meio ano até decidir alguma coisa, uma solução. O nosso foi 15 dias. Olha que legal. Voltou rapidinho, os professores se adaptaram, trabalharam muito bem, e aí nós temos, legal que na estrutura do Centro Paula Souza, as escolas são unidades que são independentes, para poder acompanhar de acordo com as indicações de São Paulo, mas, quer dizer, nós somos independentes aqui, mas seguimos as orientações de São Paulo, e na nossa estrutura nós temos a equipe gestora, direção, temos coordenação pedagógica, orientação educacional. Cada curso tem um coordenador que, em média, trabalha durante 6 horas por semana para acompanhar os alunos e os professores, e também nós temos, cada sala de aula tem um representante. Isso é que é legal. Então, para conversar com os alunos, nós temos o orientador educacional. Para conversar com os professores, tem os coordenadores de curso e o coordenador pedagógico. E quando temos que atender algum aluno ou pai de aluno, nós atendemos em equipe. Nunca ninguém atende sozinho. Legal, um dá o suporte para o outro. Então, nesses 2 anos de pandemia, o orientador educacional ele fez um acompanhamento de perto. E o que acontecia? Muitas vezes, quando o aluno não logava, ou às vezes logava, mas não respondia, ou ainda o Microsoft, o Teams, tem a possibilidade de você puxar quem está acompanhando como se fosse uma lista de chamada. Então, quem não estava presente ali durante mais do que 2 dias, já era uma ação imediata. O orientador fazia o levantamento, passava para a secretaria, e a secretaria entrava em contato. Por quê? Muitos pais, quase todos os pais, saem para trabalhar de manhã, ao invés do filho ir para a escola presencial na época de pandemia, ficava em casa. Então, muitos deles não conseguiam se organizar para entrar no horário de aula, ou às vezes não entravam. Então, em contato com os pais, eles iam sabendo o que estava acontecendo, né? E dentro dessa ciência, dessa comunicação rápida e eficaz entre secretaria de escola, mas motivada pela equipe gestora, os pais tiveram um bom suporte. Então, eles chegavam em casa: filho, não assistiu a aula por qual motivo? Não, mas eu assisti. Não, você não assistiu porque tem o controle da escola. E além disso, nós temos um sistema de gestão educacional que nós contratamos. É um ex-aluno de Centro Paula Souza que fez o NSA. E hoje ele que aluga para 90% das ETECs, né? O nome dele é Laio. Então, o sistema do NSA criado pelo Laio nos permite acompanhar. Então, por exemplo, se você é pai de um aluno nosso da ETEC, né? Então, o que acontece? Você recebe uma senha, você pode acompanhar o andamento do seu filho das 7h10 da manhã até as 3h10 da tarde. Você fica sabendo o horário que o professor fez chamada, você fica sabendo o tipo de conteúdo que o professor registrou,
quando registra as notas, você já acompanha também a menção que o menino ou a menina receberam também. Então, tem um acompanhamento muito próximo. Então, o sistema de gestão educacional, além do sistema, tem o acompanhamento, tem a abordagem junto com os pais ou os responsáveis, ainda também tem o contato, como eu te falei, com os representantes de turma. Então, cada turma tem 2 representantes que são eleitos pelos próprios alunos e muitas vezes a gente resolve o problema só conversando com os representantes. Né? Porque tem alunos às vezes que falam assim, o professor tá difícil a matéria. Aí o próprio companheiro que é representante diz, olha, naquele momento em que o professor tentou explicar ou abordou tal componente, metade da sala estava conversando. Então, mesmo o professor pedindo, mesmo o professor orientando e organizando, 3 ou 4 não contribuíram. Então, quem que era um daqueles 3 ou 4? Aquele que justamente não teve bom resultado, Rafael. Então, é através dessas conversas, desses acompanhamentos que a gente tem. E normalmente isso fica só a cargo do professor, mas por causa da equipe, né? Professor, coordenador de curso, coordenador pedagógico, orientador educacional e ainda tem a gestão acadêmica, a gente tem um acompanhamento muito bom. Isso é que é legal. Uma coisa que me chamou a atenção na sua fala foi essa proximidade da família com o que estava sendo passado e com o resultado que ele estava obtendo ali, né? Isso é importante. É um grupo... Era uma dificuldade que as escolas têm, né, de aproximar a família do aluno ali no momento da escola. Para você ver uma coisa legal, um mês atrás nós fizemos reuniões com os primeiros anos, porque nós temos 6 salas de aula, 2 de primeiro, 2 de segundo e 2 de terceiro. Nós temos 2 cursos durante o dia, MTech Administração e MTech Infoweb. Então, são duas classes de cada um, primeiro, segundo e terceiro de Infoweb, primeiro, segundo e terceiro de Administração. Então, os pais dos alunos dos primeiros anos praticamente participam 95%. Se não é 95%, é perto de, pouco mais, é perto de 100%. Do segundo ano, 80%, 70%. Do terceiro, 50%, 60%. Ao invés de se manter, diminui, mas mesmo assim, ao passar dos anos, reduz a participação dos pais, aí tem uma outra abordagem. Nós convidamos todos a participar, mas aqueles que têm uma menção insatisfatória, os pais são abordados individualmente. Então, nós convidamos de maneira geral a todos participarem, mas quando não temos a participação daqueles que todos são muito importantes, mas quando o aluno precisa e não comparece, aí nós entramos em contato, conversamos e, se necessário, o ECA, que é o Instituto da Criança e do Adolescente, nos favorece. Nós podemos até enviar para o Conselho Tutelar, para o Conselho Tutelar intermediar o contato com os pais para saber qual a dificuldade, mas graças a Deus a gente não teve essa necessidade. Eu pensando de fora, né? Esse distanciamento conforme o tempo vai passando é proporcionalmente levando em conta que o aluno vai ficando mais responsável? Às vezes sim, às vezes não. Essa visão da família com o aluno. O que você falou agora vem de encontro com um vídeo, depois eu te mando, do Léo Freiman, que eu ouvi ontem, né? O jovem, para criar o caráter dele, 5, 6 anos de idade, né? Mas aí para criar capacidade de resiliência, de organização, de vivência e convivência, em média até 25 anos de idade. Então, anteriormente, há muitos anos atrás, 18 já se considerava adulto. Sim. Hoje, 25, 26, 27 anos, para se considerar assim uma pessoa capaz de entender, viver, conviver, assumir e ter resiliência, né? Então, o que acontece? Com 17, 18, ainda não está 100% formado. Faltam alguns anos ainda. Mas o que acontece? O que a gente sempre indica? Para o pai, para a mãe ou o responsável acompanhar de perto. Eu tenho certos tipos de problema, né? Que o aluno às vezes dormia na sala de aula, 10 horas da manhã ele estava caindo de sono. Chamamos o pai e a mãe ou o responsável,
E na conversa com o pai e a mãe, olha só o que ele falou pra gente. Então, eu tenho percebido que o meu filho vai dormir depois das 3h30, 4 da manhã, porque a luz do quarto fica acesa. Eu perguntei pro pai, se a luz do quarto fica acesa, já bateu alguma vez na porta? Não, eu fico preocupado de invadir a privacidade dele. Mas quem é o responsável pela casa? Eu e minha esposa. Então, seu filho está no espaço dentro da casa que está fazendo com que você venha aqui pelo fato de você não ter conversado com ele. Então eu até falei para ele, ele estranhou, falei assim, olha, deu 10 horas da noite, filho, vamos dormir. 10 horas da noite, filho, 10 vamos dormir, mas antes disso, 8, 8h30, 9, vamos começar a preparar o ambiente. Por quê? Na hora que eu cheguei aqui para conversar com vocês têm um ambiente adequado, né? Mas as pessoas hoje não criam um ambiente. Eu falo assim, é hora de dormir. Coloca a roupa para dormir, deita e fala assim, não consigo dormir, mas qual tipo de ambiente que você criou para dormir? Né? É um ambiente tranquilo, tem menos iluminação, você estava assistindo um compositor, que tipo de filme você estava assistindo antes de deitar? Então, é o ciclo circadiano que deve começar a hora que você deita e terminar a hora que você acorda, mas que não é respeitado. Então, aí eu falei para o pai, o que você deve fazer? Tira a tomada da televisão, tira a tomada da parede. Fala assim, filho, eu vou fazer o seguinte, a partir de hoje, seu computador que ficava no quarto, ficava no quarto, vai ficar na sala. E aí você fica num lugar na sala e quando for a hora você já desliga. Por quê? O jovem da ETEC sai 3h10 da tarde. Se precisa fazer algum trabalho, nós autorizamos a ficar até 4, 4h30, 5 horas, porque aí ele tem que ir embora para casa para ter uma vida social em casa, né? Então, vai para casa, eu indico, chega em casa, come alguma coisa, toma um banho, descansa, acorda, estuda um pouquinho, já se apronta para descansar, porque amanhã você está de volta para mais 8 horas na escola, que é um expediente de trabalho. Quando você termina o seu expediente de trabalho, você não está muito cansado? E ainda você está cansado, mas você levanta, você anda, você conversa, você dirige, faz muita coisa, né? E você vai chegar num ponto bem legal, cara, mas vamos lá. Então, quem trabalha faz tudo isso. O jovem da escola faz, o aluno da ETEC trabalha 8 horas estudando, mas ele não tem toda essa mobilidade. Então, eu, quando fazia pós-graduação até há pouco tempo, ficava aos sábados das 8 da manhã às 5 da tarde na pós-graduação, eu chegava em casa moído, quebrado. Por quê? Eu tive um expediente inteiro de trabalho assistindo aulas, mas sentado. Então eu não me alongava. Agora o aluno, ele tem que ter uma rotina, mas aí vem, essa rotina muitas vezes não é trabalhada ou preconizada pela família. Então vem família que cria ambiente, tem um filho, aí vem. Não é só porque você cria que vai ser certeza do resultado, mas ela cria a possibilidade de o aluno ter um melhor resultado. Eu estou falando uma frase muito esses últimos dias que eu falo assim, né? A gente não sofre pelas experiências que a gente não viveu. A gente não tem saudade das experiências que a gente não viveu. Parece que é boba essa frase, mas faz muito sentido quando a gente pega esse tipo de exemplo. A gente não consegue ter rotina se a gente não aprendeu a ter rotina. E isso é complicado. Você comentou um negócio muito legal, e eu queria trazer esse tema para a gente poder ir num ponto específico, que é o seguinte, você comentou que você fazia pós-graduação no sábado. Fiz duas pós. Isso mostra muito que você tem um propósito muito forte. Sim. No Centro Paula Souza, para quem quer progredir, existe a progressão funcional, né? E depois tem outro tipo de progressão, né? Então, o que acontece? E outra, o tempo não para. O que era há 2 anos atrás, já mudou agora. Então, você tem que se atualizar, você tem que ter uma programação, e se você não tem atualização de curso, atualização de especialização, você vai acabando ficando para trás. Então, nós temos uma pontuação docente. Então, o que acontece? Hoje, na área de gestão, eu estou em primeiro lugar.
Então, o que acontece? Na hora de fazer a atribuição, eu, pelo fato de eu ir atrás, fazer uma pós, fazer duas, às vezes escrever algum tipo de artigo, registrar esse artigo, participar de seminários, apresentar palestras, me possibilita a me manter numa determinada posição onde eu tenho uma classificação boa, que quando eu participo da atribuição, eu posso escolher as aulas que me cabem, né? Então, todos, ao longo de 13 anos no Centro Paulo Souza, esse ano completa 13 anos a ETEC em Porto Ferreira, completou. Então, ao longo desses 13 anos, todos nós vamos trabalhando para poder ir melhorando a nossa posição dentro da pontuação, para poder ter essa facilidade para nós. Na verdade, é uma posição melhor que a gente tem, mas aí vem, para você ter uma posição e ter uma progressão funcional e uma promoção funcional, você tem que fazer uma pós de 1 ano e meio, 2. Tem que tirar 6, 7 mil reais do bolso. Então, para você ter uma promoção ou uma progressão, 2 anos antes, você tem que fazer a pós-graduação e entrega o seu certificado e aguarda mais um determinado tempo para ter ou promoção ou progressão, e através dessas duas ter um pequeno reajuste no seu salário e a possibilidade ainda de ter uma posição melhor na atribuição de aulas, que é a sua pontuação. Entendi. Então, você viu quanta coisa? É bastante coisa. Então, professor é sinônimo de entrega, disciplina e devoção. Porque se você fala assim, quantas horas você trabalha ministrando aula? Eu trabalho das 7 da manhã até as 3 da tarde. Completou 8 horas? Completou. Mas quando você trabalha ministrando aulas, seja em qualquer tipo de ambiente, desde uma creche, você tem que preparar hoje a atividade para as crianças da creche, e também aí passou da creche, primeiro ano, segundo ano, terceiro, até a faculdade, você leva horas para preparar 1 hora a aula. Por quê? Às vezes está lá, vamos pegar um tema que é da área, análise SWOT. Você pode falar que uma análise SWOT, a SWOT é uma plataforma de análise ambiente, onde você analisa ambiente externo, interno, oportunidades e ameaças, explica. Mas eu posso te dar uma folha, explicar e passar para um outro tema, mas aí eu posso te dar uma folha, explicar de maneira mais completa, dar um exemplo, simular a criação de uma empresa, aí vem formar um grupo, trabalhar um brainstorm. O brainstorm é uma ferramenta democrática de trabalho em grupo. Dentro do brainstorm você vai desenvolver um 5W2H ou 5W1H, e aí você vai chegar no ponto. Então, o professor, dentro de um componente, por menor que seja, ele tem a possibilidade, mas aí vem a responsabilidade de reforçar o material dele. Então, ele vai, ensina de maneira adequada, porque é um profissional que está surgindo na mão dele. Então, tem um exemplo muito legal. Na terça-feira à noite, nós tivemos a formação do curso de cuidador de idosos, que nós oferecemos pela primeira vez na ETEC. Muito legal. Muito bom. Por quê? Nós tínhamos 15 alunas que estavam se formando, uma professora que é enfermeira, mas é do Solar dos Jovens de Ontem, especialista nessa área, e nesses 15 dias elas criaram um vínculo tão grande, tão bom, que o curso, elas criaram um slogan, né? Cuidador de idoso, né? Cuida amor. Então tem que fazer com amor. E o legal é que a mocinha que trabalhou como coordenadora do curso, porque nós temos a professora e a coordenadora que acompanhava eles todos os dias. A professora 4 horas e a coordenadora 2 horas em sala de aula. É uma ex-aluna nossa da primeira turma do ensino médio que entrou em 2009. Então ela entrou em 2009, estudou 2010 e se formou em 2011. Hoje ela é farmacêutica e é recém-contratada. Então, recém-contratada do curso de farmácia e coordenadora desse curso. Então, ela adorou. Ela demonstrou uma competência tão grande de cuidar desse pessoal, que a gente vê que é uma pessoa que
entrou e com certeza vai ser professora com muito gosto durante o tempo que estiver com a gente. Então, a gente torce para que seja possível abrir um concurso e uma pessoa dessas tão dedicada seja acolhida pelo Centro Paula Souza, porque demonstrou disciplina, demonstrou vontade, demonstrou entrega e faz com muito gosto. Então, ser professor não é brincadeira, ser professor é entrega em tempo integral. Na verdade, você só encontra professor passeando em shopping na época que tem mais de 20 dias em férias, porque essa semana, de segunda a sexta, nós temos suspensão de aulas. O pessoal está descansando, tá dando uma passeadinha mais curta, mas a maioria dos meus companheiros de trabalho que eu conversei, eles estão preparando o material para a próxima semana. Porque se fizer uma conta, o professor pode trabalhar do Centro Paula Souza, pode trabalhar 34 horas na semana, horas aula. Então, vamos supor um professor que tenha a carga completa. Se demorar 2 horas cada hora aula que ele está na sala, então 34 vezes 2, 68. 68 mais 34, se eu não me engano, vai dar 102. 102. Aí 102 só trabalho. Aí você pega 24 horas vezes 5 dias úteis na semana, dá 120. 120 menos 102 dá 18. Você pega 18 e divide por 5, quantas horas você dorme no meio da semana? Não é verdade? Então, puxado. A pessoa tem que ser muito organizada, tem que ter uma dedicação muito grande e aí você viu que todas essas contas levam a ver, e aí vem uma cobrança que a gente pode fazer. O professor, por hora aula em sala de aula, ele recebe 30% de hora atividade. Então, o justo seria, o correto seria 60 minutos de aula ministrada, 30% de 60, 3 vezes 6, 18 minutos. Você consegue montar uma aula em 18 minutos? Não dá. Então você vai pesquisar. Às vezes você é convidado para montar uma palestra, apresentar uma palestra. Você vai pesquisar, você vai assistir vídeo, você vai fazer um conjunto de coisas para chegar a uma coisa muito legal lá na frente. A hora que você termina de apresentar aquela palestra de 1 hora, você está muito cansado, você quer descansar. Mas aí é o exemplo seu de um dia que você foi convidado para ministrar uma palestra e fez tudo isso. Agora imagina o professor que trabalha todos os dias das 7, aí vem, das 7 às 3, ou que seja 5 horas durante o dia, mais 3 horas à noite. Ou ainda, que trabalha das 7 da manhã às 5, 6 da tarde numa empresa, que o pessoal a gente está falando do ensino médio, do técnico integrado ao médio. Agora vamos pegar a turma da noite, que é muito legal a turma da noite, porque normalmente quem é professor deles trabalhou o dia inteiro e chegou bem disposto. A gente tem uma turma nota 10 que trabalha à noite, a exemplo. Marcos, que é professor nosso, professor e coordenador de farmácia. O Adalberto Tenan, não sei se você conhece, ele é de recursos humanos, trabalha lá na Ferrari. Chega e ministra uma aula 100%, mas trabalhou o dia inteiro. Como é que chega em casa? Entendi. Muito cansado? Que hora que prepara de final de semana? Por isso que eu falei para você, ser professor é dedicação. E aí, às vezes, certos alunos, ou às vezes candidatos a vaga de professor, falam assim, mas como é que vocês arrumam um tempo, aluno, para se dedicar e professor para preparar? Aí vem o amor. Quem gosta e quem ama, arruma tempo. Não tem outra coisa. Gosta do que faz. Gosta do que faz. Se dedica de verdade. É muito legal. É legal isso aí. Renato, agora que a gente mudar um pouco esse foco aí e a gente entender um pouco mais o que está sendo a maior dificuldade hoje em relação aos jovens? Jovens, a gente tem algumas dificuldades. O que acontece? Como eu falei para você, nós temos a mudança ao longo dos anos, né? Que a nossa sociedade está em constante mudança, mas que ainda anteriormente, vamos contar, de 50 anos para trás, a geração era de 10 em 10 anos. Depois ela baixou de 8 em 8. A geração está mais curta agora. A geração está de 5 em 5, ou de 4 em 4 anos. Então
os jovens, a sociedade está mudando, a maturidade dos jovens também muda, né? E o que aconteceu que trouxe muito prejuízo? A pandemia. Então, esses 2 anos mudou muito, mas eu acho muito legal. Tem pessoas que não acreditam na possibilidade de trabalhar com jovens, mas eu vejo assim, hoje, à tarde, eu recebi 3 alunos da escola, estão em suspensão de aula, mas eu recebi 3 alunos, nós fizemos um vídeo em 20, 30 minutos de trabalho em grupo para apresentar lá na feira, na FETEPS 14ª edição. Então, eu acho que vai de você descobrir a chave que liga, não que desliga, mas que liga e motiva. Então, do mesmo jeito que existem vários modos de aprendizado, várias chaves que você tem que descobrir para fazer com que o aluno aprenda de maneira adequada, temos que descobrir pessoas dedicadas que invistam nisso. Então, não é qualquer pessoa que vai ser professor, né? Mas aí vem, todos os jovens têm direito e merecem a ter um processo de ensino e aprendizado de qualidade. Todos são iguais? Não, de modo algum, independente de ser jovem ou de ser adulto. Mas aí vem, o profissional tem que entender, tem que insistir e investir para poder conseguir chegar naquele ponto, né? Nós estamos montando, para apresentar na FETEPS, um programa de rádio. Então, eu direcionei para os alunos, pedi para eles, orientei eles a fazerem Canvas, fazerem SWOT, e parte do processo eu desenvolvi. Então, os alunos, um de cada sala. Eu tenho um do primeiro ano de InfoWeb, uma garota, a Rubiane, um do primeiro de administração, do MTech de administração, e uma aluna, o Guilherme, e uma aluna do segundo ano de administração. Mesmo sendo de salas diferentes, de cursos diferentes, todos conversam, todos trocam ideia, todos têm um objetivo em comum, embora pensem de maneira diferente. Então, vem, o jovem, eu acho que a gente pode comparar a uma joia que precisa ser lapidada. Não é porque a sociedade mudou e está em constante alteração que a gente vai falar assim, não é igual ao passado, não vai dar para aproveitar de modo algum. E fixar para frente. Sim, são bons, muitas vezes trabalham, muitas vezes não, trabalham 100% das vezes, só que aí você tem que descobrir, gosta disso, gosta daquilo, e não dá para você mais usar aquela sala. Por exemplo, nós temos aqui nessa posição 30 alunos ou 40 alunos virado para frente, você preste atenção agora. O modelo mudou, né? O modelo mudou. Dependendo do lugar, você pode ensinar. A semana passada foi quinta e sexta-feira, ou quarta e quinta, se eu não me engano. Semana passada nós tivemos a semana de gestão e saúde. As aulas foram na quadra. Nós recebemos o Hans, e também no primeiro dia e a Ana Paula Camarote. No segundo dia recebemos 3 outras pessoas, o William, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, uma pessoa da área da saúde, que eu não estou me lembrando o nome agora, e também uma proprietária de transportadora do município. Então, foi 2 dias que os alunos puderam participar de uma maneira diferente. Então, aquela pessoa que estava acostumada, na nossa época, o professor falava assim, 30 perguntas, estudem as 30, que das 30 eu vou escolher 10. Que coisa mais mecânica do que isso, né? Só que aí você consegue aprender hoje em dia de assistir uma palestra, de ver uma conversa, melhor ainda, de participar daquela conversa. Eu acho que esse momento aí está rompendo uma frase muito famosa que é: o que cai na prova não cai na vida. Então, rompendo essa visão, né? Isso. E está começando a realmente problematizar e trazer situações reais para ser pensado. Sim, porque às vezes quem é bom em decorar vai bem na prova. E agora, será que aquele que é bom em decorar é bom em ajudar o próximo? É bom em acordar de manhã e preparar um lanche para servir num bairro carente, num final de semana, num trabalho voltado para a ação social?
Então tem tudo, competência social, socioemocional e trabalho em grupo. Então o que acontece? Aquele que é bom para decorar, eu acho que já está passando. Não adianta só decorar, quer dizer, no passado era decorar, era todo mundo assim, another brick in the wall, né? Mais um tijolo lá no muro, né? Mas hoje é diferente. Não pode nem, se você pensar assim hoje, você já ficou para trás. Sim. Só da estrutura mental. Só. Então, esse é legal para orientar. Não é porque nós temos o técnico, o ETIM ou o MTEC. O ETIM está terminando agora, mas que é o ensino técnico integrado ao médio, mas o MTEC um é cara do outro. Mudaram as grades. Então não é porque você estuda informática para a internet e junto com as matérias da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que você vai sair para acompanhar informática para a internet ou administração. Nós temos alunos de informática para a internet que depois que se formou foi estudar administração. Nós temos aluno de administração que foi fazer especialização em outro tipo de curso, né? A semana retrasada nós fizemos uma visita na Margiros, eu encontrei a Evelyn e o Paulo, os dois que estudaram informática, mas que estão fazendo a administração agora. Então, eles estão complementando as áreas deles com outro tipo de curso, né? Então, descobrir o que o aluno sim, trazer um ambiente legal. Por quê? O aluno às vezes fala, mas por que eu tenho que tirar nota nisso? A gente explica. Por quê? Antigamente era assim, faz, baixa a cabeça e acabou, né? Agora você explica, no mínimo isso, né? Essa matéria é importante. Você quer fazer o quê? Eu quero sair daqui e arrumar um emprego. Então tá, você vai arrumar um emprego, mas você quer chegar num degrau maior? Então, você vai estudar todas elas, primeiro, a base técnica para você arrumar um emprego de qualidade e fazer com confiança aquilo que você vai se dispor a desenvolver. Base Nacional Comum Curricular. É difícil química, é difícil matemática, aí vem a cultura, né? Hoje em dia as pessoas falam, eu sou bom de humanas e não sou bom de exatas. Não tem esse daí. Você tem que se esforçar nos dois e falar assim, olha, é importante, se dedica, estuda, por quê? Eu posso até estudar alguma matéria, você fez psicologia, você não trabalhou com matemática, trabalhou? Trabalhou um pouquinho, mas teve matemática. Então, teve matemática, mas para você passar no vestibular de psicologia, você você teve que fazer uma matemática no vestibular, mas não no curso. Então, no curso foi o foco. Olha a diferença. Então, para você passar do primeiro para o segundo degrau, você teve que demonstrar a competência sua na Base Nacional Comum Curricular de matemática, de química, de física. Depois você vai fazer outra coisa, né? Vai fazer vários outros cursos, artes, várias coisas que estão voltadas para matérias que não vai precisar da matemática, mas em todo lugar tem matemática. Por exemplo, você vai estudar psicologia, mas você tem que dividir o seu tempo ali dentro para poder atender o cliente, tem que fazer a contabilidade da empresa. Então, a matemática pode não ser a mesma que você vai desenvolver na faculdade, mas você tem que ter aquele entendimento de que tudo é importante, Rafael. Isso que é válido. É isso, legal. Legal. Ô, Renato, para a gente finalizar e dar esse agrado para o público aí, dá um recado aí para a galera. O recado, primeiro, te agradecer, muito obrigado. O que a gente tem para passar é muito pequeno, perto do que tem hoje em dia na atualidade, mas eu acho assim, se você for de tijolinho em tijolinho, você pode conseguir uma construção sólida, né? Porque vem primeiro, né, a competência socioemocional e se você sabe que você confia na pessoa para poder entregar para ela a sua empresa e depois ela vai desenvolver, então confiança vem de socioemocional, depois vem a competência profissional, isso é muito legal. Então, jovens, estudem, se organizem, se dediquem, isso é muito importante. Aprendam a organizar o tempo de maneira adequada e para os pais, fiquem próximos de seus filhos, conversem, acompanhem e estejam sempre juntos. Esse é o recado meu. Obrigado aí. Obrigado, eu que agradeço. Aí, gente, obrigado.